que devemos estudar a Bíblia? Esta pergunta ela pode parecer um tanto quanto tola, mas infelizmente é uma pergunta comum. Mas nós não podemos ignorar o fato de que todo aquele que decidiu seguir Jesus Cristo deve então assumir este compromisso. Através do estudo da Bíblia, nós podemos nos tornar em cristãos saudáveis, maduros e também nos aperfeiçoarmos, tanto para a obra no ministério, como também contribuirmos para a edificação do corpo de Cristo, ou seja, da própria igreja. Então, se ouvir e ler a palavra de Deus são tarefas importantes, estudar então se torna fundamental, tanto para o crescimento como para o desenvolvimento pessoal e também ministerial do cristão. Mas, na verdade, é a própria Bíblia que tem muito para nos dizer acerca da importância em estudá-la. Quero examinar dois textos, um de cada testamento, para nós termos uma melhor noção acerca da importância do estudo das Escrituras Sagradas. O primeiro texto que eu quero examinar está no livro de Deuteronômio, capítulo 6. Eu quero ler a partir do versículo 6 até o versículo 9. E o texto diz o seguinte: E essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás sentado em tua casa, e andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por frontais entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Este texto de Deuteronômio 6 é um texto muito conhecido de todo israelita. Suas palavras, na verdade, eram utilizadas para convocar o povo para a adoração, mas também tem muito para nos ensinar acerca do que Deus quer através do ensino de sua palavra. Deus, de forma soberana, neste texto, entendemos que está ordenando que sua palavra seja ensinada com toda a diligência, de uma forma até mesmo que pudesse penetrar os corações. E, afinal de contas, a lei escrita no coração seria a principal característica, ou seja, seria a característica essencial da nova aliança. Entendemos isso através do texto do livro de Jeremias, capítulo 31, no versículo 33, onde Deus diz que colocaria a sua lei na mente e a escreveria nos corações. Então, o conteúdo desta palavra não pode então ser mencionado apenas informalmente ou até mesmo com pouca frequência. Diante desse texto de Deuteronômio 6, nós entendemos que comentários e instruções repetidas são a ordem de Deus. Então, a recomendação até mesmo para atá-las nas mãos, na fronte, nas portas e portões, nos deixa claro, então, que a instrução através da palavra de Deus deveria, então, ser uma tarefa a ser cumprida utilizando todos os métodos que fossem possíveis. Já o segundo texto que eu quero examinar está no livro de 2 Timóteo, capítulo 3, versículo de número 16, que diz assim: Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir e para instruir em justiça. A palavra divinamente inspirada, ou melhor dizendo, este termo, ela tem origem na palavra grega theopneustos, e é um termo que ocorre somente neste texto de 2 Timóteo 3,16. Mas a mesma ideia também ocorre em outros textos, como é o caso de 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21, onde é dito que a profecia nunca foi produzida por vontade humana, mas os homens falaram da parte de Deus, conduzidos pelo Espírito Santo. Este texto reforça para nós o que o texto de 2 Timóteo 3,16 quer nos dizer, que toda a Escritura, então, na verdade, isto indica que toda a Escritura deve a sua origem e o seu conteúdo ao sopro divino, ou seja, ao Espírito Santo, ao Espírito de Deus. Então, os autores, eles foram guiados de forma poderosa pelo Espírito Santo para poder escrever o que nós temos em mãos hoje, que é a própria Bíblia. Como resultado, então, o que eles escreveram não está somente ausente de erros, mas também é de um valor inestimável para o homem, de um valor supremo.
é tudo o que Deus quis que nós soubéssemos. Deus deixou então escrito para nós. Isso então se constitui para o homem, para a humanidade, a palavra infalível, a palavra que, na verdade, é uma regra de fé e prática para toda a humanidade. Chamamos então assim a Bíblia como então palavra de Deus. Então, em virtude do fato deste texto nos dizer, né, que toda a Escritura é um livro inspirado por Deus, o mesmo texto também diz que ela é útil, ela é benéfica, ela é proveitosa. Ou melhor dizendo, ela é muito prática, sendo então um instrumento indispensável para a vida da igreja. E o texto diz para nós que ela é útil para o ensino, é útil para a repreensão, é útil também para a correção e também para a instrução em justiça. Nós não podemos também negar o fato de que também as Escrituras nos ajudam a entender que o ensino da Bíblia é uma parte importante no processo de fazer discípulos, pois fazer discípulos implica em ensinar as pessoas a aprender e a obedecer tudo o que Jesus havia ordenado. Assim como Jesus disse no Evangelho de Mateus, capítulo 28, do versículo 19 ao 20. O versículo 20, ele até diz o seguinte, ensinando-lhes, Jesus pediu para fazer discípulos, mas para ensiná-los a obedecer todas as coisas que ele havia ordenado. E ele finaliza dizendo, eis que eu estou convosco até o final dos tempos. Então, se os ensinos de Jesus, eles estão escritos na Bíblia, é a Bíblia que deve ser utilizada para ensinar as pessoas a seguirem Jesus. Isso significa também que nós precisamos conhecer os ensinos, os mandamentos de Jesus, para viver conforme a sua vontade e também para ensinar as outras pessoas a seguirem Jesus Cristo. Estudar a Bíblia, então, é uma tarefa fundamental, importantíssima para o cristão. E o cristão também precisa entender que, diante do que nós compreendemos na Escritura acerca de sua importância em estudá-la, a Bíblia também é uma ferramenta indispensável, fundamental, essencial para a missão da igreja. Se você gostou deste conteúdo, não deixe de deixar o seu like. E também se inscreva para poder estar seguindo a gente e também acompanhar os demais conteúdos que serão postados aqui neste canal. Que Deus abençoe a sua vida.